E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e a gente vai falar sobre 10 lições que eu aprendi com David Ogilvy. E Brian, quem é David Ogilvy? Cara, pra ser muito sincero e muito direto com você, eu posso resumir David Ogilvy como o pai da propaganda, e é assim que grande parte do mercado intitula ele. Então você já sabe muito bem que ele é um cara muito respeitado dentro do marketing, tanto marketing digital quanto marketing tradicional. David Ogilvy foi um dos grandes redatores publicitários que temos, e ele trabalhou com diversas marcas grandes e construiu diversas narrativas que venderam muito. Então nesse vídeo aqui eu vou te apresentar 10 lições, 10 ensinamentos que eu aprendi com ele que mudaram completamente a forma com que eu trabalhava o marketing digital e o copywriting, beleza? Então assista esse vídeo aqui para você entender todas essas lições, beleza? Antes de começar esse vídeo aqui, eu só quero dar os créditos onde que eu peguei grande parte dessas frases e baseei bastante desse texto aqui. Eu estruturei esse vídeo aqui baseado num post do Postcron. Peguei bastante citações dele, peguei bastantes ensinamentos de lá. Então, só para não passar batido, fica aqui os créditos ao Postcron. O link tá na descrição, caso vocês queiram conferir o artigo em primeira mão, beleza? Agora vamos pro vídeo. Eu não considero que existam lições de mais importante a menos importante. Eu acredito que existam o mesmo grau de importância, então tanto faz. Mas eu elenquei em 10 tópicos aqui, mas não considero que existe uma mais importante que a outra. São todas muito importantes que podem mudar completamente seu jogo, apenas com uma frase desse cara aqui, o cara que é conhecido como o pai da publicidade. Então vamos pro vídeo, vamos para a primeira lição. Primeira lição é: estude o produto antes de realizar sua campanha. E é claro, a gente precisa fazer um disclaimer aqui. O Ogilvy dizia isso porque na época dele era campanhas publicitárias. Na nossa época hoje, a gente não trabalha tanto campanha publicitária, não tem tanto isso, porque ele trabalhava em grandes agências, ele era dono da agência David Ogilvy, ou conhecida depois como Ogilvy Matter, e na época dele, claro, ele trabalhava com grandes campanhas e esse tipo de coisa. Mas você aqui no marketing digital pode entender como estude o produto antes de você vendê-lo, pode tanto faz, entendeu? Não precisa de tanta complicação aqui, mas eu sei que vai ter algumas pessoas que vão ficar cismadas no termo campanha. Então, entendeu isso? Agora vamos falar sobre o que o David Ogilvy tem a dizer sobre isso. Essa é uma parte que Ogilvy dizia que era uma das partes mais tediosas, mas que era obrigatória. Você deve sempre fazer o seu dever de casa. Não adianta você querer vender milhares e milhares se você não entende e não faz muito bem o seu trabalho, que é estudar o produto no qual você vai vender. E um ponto além, você precisa acreditar no produto que você está vendendo. Você nunca vai conseguir vender um produto tão bem se você não acreditar naquilo que você está vendendo de verdade, naquela solução que você está propondo para aquela pessoa. E se a gente for um pouquinho mais além, a gente percebe que se você não sabe com quem você está falando, fica pior ainda. Você nunca vai conseguir escrever um título, e daqui a pouco a gente ressalta um pouco da importância do título, se você não seguir essas 3 etapas e você não souber dessas 3 informações. Quais são elas? A quem dirige a sua mensagem, como essa pessoa pensa e o que essa pessoa precisa. E como é que você vai descobrir todas essas informações que eu tô falando? Brian, como é que eu vou saber com quem que eu tô falando? O que que essa pessoa pensa? Justamente através de pesquisas, justamente se comunicando com seu público e se relacionando com eles. É claro que quando você está vendendo um produto para um público o qual você já conhece, fica muito mais fácil. Por exemplo, se você fosse vender um produto para os seus amigos da escola, seria muito mais fácil de você vender um produto porque vocês já sabem quem é, como é que eles pensam, como é que funciona tudo isso. Então, você deve conhecer as pessoas pela qual você está vendendo da mesma forma. Você deve conhecer essas pessoas tão bem quanto você conhece seus amigos de escola, seus amigos de trabalho, os seus familiares, qualquer pessoa. E por que a gente diz isso? Porque cada vez mais os consumidores estão mais exigentes. Cada vez é mais difícil de vender para o público final. Cada vez mais ele cria bloqueios, objeções e problemas para não comprar de você. Você precisa ser muito claro e saber muito bem o que aquela pessoa procura para você sanar aquela dor e apresentar a solução para ela, no caso o produto. A segunda lição é: fale com a linguagem que eles usam cotidianamente. Isso daqui é muito simples, mas que muitas pessoas erram. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas em se provar para os leitores ao invés de apenas se conectarem com os leitores. Isso é mais normal do que parece, caso você esteja estranhando, mas eu já vi muitas pessoas fazendo isso. O que acontece? Muitas pessoas acabam utilizando uma linguagem completamente distorcida da sua realidade apenas para se comprovar. E quando eu digo isso, é porque para se sentir bem, para se sentir uma pessoa inteligente, para se sentir uma pessoa assim. Só que você não deve estar se importando com isso. É normal que as pessoas criem campanhas criativas e até que não se comunicam com seu público apenas para se provar, quando isso nunca deve ser o seu objetivo. No final das contas, o seu objetivo final sempre deve ser se conectar e se comunicar diretamente com as pessoas na qual você procura vender. Agora se liga esse exemplo que está aparecendo aí na sua tela para você. Esse é um exemplo aqui que eu peguei da Gillette, e nesse exemplo aqui tem 2 elementos que a gente precisa analisar
para discutir sobre isso daqui. Primeira coisa, você precisa entender o contexto dessa época. Essa foi uma publicidade em resposta ao movimento Movember. E o que esse movimento promovia? Esse era um movimento que incentivava os homens de todo o mundo a deixar o seu bigode crescer durante o mês de novembro. É claro que esse movimento não era uma boa notícia para a Gillette. Então o que eles fizeram? Eles criaram essa campanha que apareceu para você e tá aparecendo agora de novo. E existem dois tópicos que a gente vai destacar. O primeiro tópico é que uma boa equipe de marketing é capaz de reverter uma situação nada favorável com certa rapidez. Então, essa não era uma situação nem um pouco favorável, mas com que essa campanha aqui de marketing, gerenciada por Ogilvy, conseguiu mudar completamente os rumos do que poderia ser o Movember sem essa campanha para a Gillette. E no segundo ponto, a gente percebe que a Gillette sabe muito bem qual é a linguagem da sua audiência. E sabe qual é o maior problema de tudo isso daqui? É que, cara, como é que a Gillette ia aparecer para os seus consumidores? Ela ia aparecer como uma marca que não apoia um movimento tão benéfico e com causas tão positivas? Claro que não. E ao contrário do que talvez a maioria das pessoas pensaria, eles se uniram ao Movember, utilizando a mesma linguagem do público justamente para engajar e chamar a atenção do seu público-alvo. Na terceira lição temos: nunca use títulos enganosos ou irrelevantes. E por que Ogilvy dizia isso? É porque, cara, você pode até chamar a atenção dos seus possíveis clientes, mas eles nunca vão passar de apenas possíveis clientes. Esses títulos com informações exageradas ou enganosas sempre são desmascarados pelos leitores. Isso você percebe muito bem quando você está aqui no YouTube. Você sabe muito bem qual é a sensação de entrar num vídeo acreditando que ele vai te oferecer algo e ele te oferece completamente o contrário. Eu sei o quão frustrante é isso. E a mesma coisa acontece tratando-se de venda. E outro ponto muito importante de ressaltar sobre a importância do título é saber que, olha a citação aqui de Ogilvy, em média, há 5 vezes mais pessoas que leem os títulos que as leem o corpo do texto. Quando escrever seu título, haverá gastado 80 centavos do seu dólar. Ou seja, cada 100 pessoas que estão passando pelo seu texto, apenas 20 pessoas irão ler mais do que o título. A grande maioria, ou seja, 80 pessoas, irão ler apenas o título. Então, quando se trata de títulos, tenha muito cuidado e dê muita atenção para aquela frase que pode significar 80% do seu texto, pelo menos para os leitores. Então, quando se trata de títulos, coloque na sua cabeça: menos é mais. Quanto menos informações, quanto menos complicações, quanto menos objeções, melhor. As pessoas devem ser instigadas a ler pelo seu título. Nada além disso. E cara, você precisa colocar na sua cabeça que escrever um título não é tão simples quanto parece. Mas somente se você quiser que as pessoas leiam seu título e continuem o seu texto. Agora, se você quer que as pessoas leiam seu título e saiam, aí pode ser bem mais simples. E agora você precisa entender que todo o discurso, todo o copy, tudo isso tá após o título. Então, quanto mais informativo for seu texto, mais persuasivo ele será. Só que se as pessoas estão parando de ler o seu texto apenas no título, com certeza você não está conseguindo persuadir quase ninguém. Um exemplo é quando David Ogilvy pegou a Rolls Royce. Eu não sei se você conhece, não é um carro tão conhecido aqui no Brasil, mas é um carro de luxo lá nos Estados Unidos. Pelo menos muito popular por lá. Não sei se você conhece, mas foi um dos clientes de David Ogilvy. Olha muito bem essa publicidade aí que está aparecendo na sua tela. Essa frase dizia: a 60 km por hora, o som mais forte que você ouvirá virá do relógio elétrico. Ou seja, ele está dizendo que, cara, você vai andar com 60 km por hora e a única coisa que você vai ouvir é o relógio do carro. Ou seja, não vai ouvir barulho nenhum do motor, que era um problema da época. E ele só conseguiu montar esse título, que depois seria prosseguido por 607 palavras de copy, depois de ler muitas e muitas informações sobre o próprio produto, informações técnicas, conversando por engenheiros e entendendo muito bem para quem é o seu público e o que o público estava procurando. Então, quando o pessoal via aquele título que atraía, definitivamente eles ficavam e poderiam ler todo o segmento do copy. Na quarta lição temos: construa personalidades claramente definidas para as marcas e mantenha-as com firmeza ano após ano. Então é muito interessante que você entenda o poder de uma personalidade muito bem definida, justamente para o branding da sua empresa. E o que eu quero dizer com isso? Branding, para que você entenda de uma forma bem descomplicada, é o que as pessoas dizem sobre você quando você vira as costas. Só que no caso, é sobre a sua marca. Então, quando você não está ouvindo, o que as pessoas estão falando da sua marca? Quais os sentimentos que você está gerando nos seus consumidores? É justamente isso, o branding. E quando a gente fala de posicionamento, a gente precisa parar um pouco para ouvir Ogilvy falando, porque ele tem uma definição um pouco diferente. E qual é essa definição? Ogilvy pensa assim: o que é o produto e para quem estará posicionado? Temos um exemplo aqui e uma citação dele. Eu poderia ter posicionado a Dove como uma barra de sabão para homens com mãos sujas, mas escolhi posicioná-las como um sabão de mãos para mulheres com pele seca. Essa estratégia ainda funciona
25 anos depois. E como a gente já disse nos tópicos anteriores, a importância de justamente saber do seu produto e da importância de quem irá consumir esse produto em questão, beleza? Na quinta lição temos: sua função é vender. Não deixe que nada te distraia do único propósito da publicidade. É o que a gente já tinha falado em alguns tópicos anteriores. Não tente parecer uma pessoa inteligente, uma pessoa criativa, uma pessoa engraçada ou qualquer coisa que você deseja parecer. Apenas foque em vender o produto em questão. E Ogilvy dizia e explicava isso de uma forma bem simples. Se você quer que as pessoas comprem o seu produto, deve explicar da forma mais simples e breve possível o que você vende e como suas vidas vão melhorar comprando esse produto. As pessoas não vão ter muito tempo para pensar. E algumas vezes você pode pensar que a resposta para isso seja justamente impressioná-lo com as palavras que você está utilizando e com a criatividade que você tem. E pode sim ser uma solução, mas nunca troque isso pela venda. A venda deve ser sempre o objetivo final da sua campanha publicitária, do seu lançamento ou de qualquer ação de marketing que você estiver fazendo. Na sexta lição temos: os publicitários que ignoram a investigação são tão perigosos quanto os generais que ignoram os sinais do inimigo. E esse daqui, para te falar a verdade, é um dos meus favoritos, porque eu errei muito isso no começo. Esse daqui foi uma das coisas mais importantes que eu precisei ouvir quando eu estava começando. Quando você for começar a vender um produto, quando você for começar a fazer uma campanha de marketing, faça suas pesquisas. Entenda muito bem para quem você está se comunicando. Entenda muito bem os sinais que o público está te dando. Caso contrário, você vai acabar imprimindo centenas e centenas de anúncios e não vendendo absolutamente nada. Na sétima lição temos: pense no consumidor como sua mulher. Ela quer toda a informação que você pode dar. Uma das coisas que a gente precisa entender quando se trata de venda é que nunca subestime seu consumidor. Muitas pessoas, quando vão vender algo, cometem o erro de pré-julgar a sua audiência como pessoas tolas, quando não é bem assim. Ogilvy dizia: o consumidor não é idiota, é sua mulher. Você está insultando sua inteligência se acredita que, com um lindo logotipo e um par de adjetivos insossos, vai convencê-la a comprar. Ela quer toda a informação que você pode lhe dar. E o que ele quer dizer com isso é que, cara, se você quer fazer dinheiro com marketing, você vai ter que aprender a respeitar a sua audiência. Todos os dias as pessoas são bombardeadas por dezenas e dezenas e dezenas de anúncios. Todos esses nunca pararam para pensar no consumidor. Todas essas pessoas estão tentando se provar como o mais criativo possível, quando não é bem assim. Sempre esteja pensando no consumidor e nunca subestime-o. Na oitava lição temos: não aborde seus leitores como se eles estivessem reunidos num estádio. Isso daqui ainda ficou mais fácil nos e-mails, já que a gente pode até colocar o nome das pessoas. Coloca um códigozinho ali e nos e-mails vai disparado com os nomes. Cara, que coisa mágica é essa? Então, todas as copies que você escrever e toda a forma que você for se comunicar, sempre se comunica com você. Da mesma forma que eu fiz todo esse vídeo aqui. Perceba que eu não falo vocês. Eu sempre estou me dirigindo a você. Eu sei que mais de uma pessoa vão assistir esse vídeo, mas dificilmente mais de uma pessoa estará reunida para assistir esse vídeo. Então sempre se comunique de forma única, direcionada para quem está atrás dessa câmera. Essa é a forma mais efetiva de se comunicar. Na nona lição temos: no mundo moderno dos negócios, é inútil ser um pensador criativo e original, a menos que você também possa vender o que você cria. Coloca na sua cabeça que eu já falei dezenas de vezes: inteligência não vai vender o seu produto. Um pensamento original dentro do marketing é ótimo, mas nem tudo se resume em apenas se mostrar o quão perspicaz você é. Se você não estiver pensando em se conectar com seu público, pode esquecer tudo isso. Você sempre deve estar pensando nisso. E olha como as coisas são mais simples do que parecem. Muitas vezes a gente está querendo complicar alguns termos, algumas coisas e algumas teorias que são mais simples do que realmente são. É importante que a gente coloque na nossa cabeça que muitas das vezes o ponto mais importante disso tudo é justamente a conexão, como eu já falei dezenas e dezenas de vezes. Isso se une muito bem ao que a gente fala sobre desenvolver ideias que vão direcionar o nosso texto, a nossa campanha publicitária. Quando a gente fica pensando em somente uma forma, então, poxa, eu preciso de uma ideia que vai guiar o meu campanha publicitária. A gente fica ali pensando e não consegue ter uma ideia. E a gente vai lá, toma um banho e acaba tendo uma ideia genial. Ou seja, nem tudo está apenas em esforço, nem tudo está apenas em ficar ali pensando. E quando o Ogilvy dizia sobre preencher a sua mente com informações, são informações do seu próprio público. E a gente já falou do poder da pesquisa. E falando sobre pesquisa, eu queria até deixar um parênteses aqui. Já vi muita gente me perguntando sobre pesquisa. Se você gostar da ideia, já deixa aí nos comentários falando: Brian, quero um vídeo de pesquisa. Se bater alguns comentáriozinhos aí falando disso, não vou dizer quantos, mas se bater alguns comentários falando isso, eu faço um vídeo de pesquisa aqui para falar como é que você pode fazer suas pesquisas dentro do copy, beleza? Então, continuando, vamos para a 10ª e última lição. A 10ª e última lição é: destaque o produto convertendo-o em herói. Qual vai ser a diferença entre vender um produto A e vender produto B
se praticamente os dois produtos têm as mesmas propriedades? Ogilvy dizia que como é que você vai fazer isso? É justamente oferecendo algo que o outro produto não tenha e convertendo o seu produto em super-herói e a estrela. E o que eu quero dizer com isso? Como a gente pode ver nesse exemplo da Dove aí, eles participaram nas redes sociais incentivando as pessoas a participar de um debate para decidir o que é beleza real, sendo uma resposta à baixa autoestima feminina. Se tem muitas pessoas com produtos muito parecidos, o que você deve fazer? Você deve oferecer o mesmo que os demais ou mais que os demais e trazer um extra. E esse extra é justamente fazer com que as pessoas se identifiquem com tudo que é relacionado ao produto e com os valores da marca. Outra grande marca que conseguiu se posicionar muito bem dessa forma aqui é justamente a Apple. A Apple sabe sussurrar muito bem as suas crenças na cabeça de todos os seus consumidores. E essas são as 10 lições de David Ogilvy. O que você achou desse vídeo? Cara, se você gostou, deixa o seu joinha aí, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo aqui que vai me ajudar muito mesmo. E outra coisa que eu quero te falar é que, cara, esse assunto sobre Apple e posicionamento, dava mais um vídeo sobre. Eu até fiz no roteiro aqui, tinha muito mais coisa pra falar. Só que eu preferi poupar porque o vídeo já tava ficando muito grande. Então me diz aí o que você acha. Se você quer um vídeo sobre posicionamento sobre Apple, comenta aí também. E se quiser um vídeo sobre pesquisa também, comenta aí que a gente vai falar sobre isso, beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais, fui, falou!